meus amores! Então vamos dar continuidade no nosso estudo da conversão dentro da nossa playlist As Fases da Salvação. Eu falei no vídeo anterior que ainda a gente tinha alguma coisinha para continuar falando sobre a conversão, que o vídeo ficaria muito longo, então que melhor seria eu gravar uma segunda parte. Então hoje nós vamos dar continuidade nessa fase da salvação, né? Que é a a playlist das fases da salvação. A terceira fase é a fase da santificação, que a santificação inicia com a conversão de pecados, tá bom? Então, diferente do arrependimento e da salvação é a conversão. Então, se tu ainda não assistiu o vídeo anterior, eu te aconselho a ir lá e assistir o início, a primeira parte do vídeo da conversão, para que tu venha entender, não chegar aqui e ficar confuso. E também, antes de continuarmos, eu já te peço para tu nos ajudar, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para ajudar as pessoas que estão aí enganadas, achando que conversão e arrependimento é a mesma coisa, que conversão é a salvação. Então, a gente já deixou isso bem claro no primeiro vídeo. Envia tanto o link do primeiro como desse aqui para as pessoas. Se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é importante, vai fazer anúncio, propaganda para outras pessoas, vai levar para outros cristãos que têm interesse nesses assuntos, e aí então eles vão ouvir o evangelho e vão começar a ter o entendimento correto da ordem da salvação. Parece estranho, né, meus amores, falar assim, ué, mas existe uma ordem na salvação? Claro que existe. Nosso Deus é Deus de ordem. E justamente por não entender esta ordem da salvação, que nós temos assim, ó, os montões de igrejas que são sinceramente enganadas, e de seitas, e de instituições religiosas, e de um montão assim de pessoas enganadas, achando que para serem salvas elas primeiro precisam se converter. Que primeiro elas precisam abandonar pecado. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que isso são fardos que as religiões colocam dentro da mente, dentro da cabeça das pessoas, fardos pesados, coisas que uma pessoa que na condição espiritual que ela se encontra, que é de morta diante de Deus, ela não tem capacidade, ela não tem condições de cumprir, de realizar isso. Então, não entender a ordem correta da salvação é muito grave, meus amores, é muito grave. E aí tu pode me dizer, mas no final não é tudo a mesma coisa? Claro que não. Claro que não. Meu Deus, se uma pessoa está morta, como ela vai ser salva? Ela primeiro precisa nascer de novo, para então poder praticar as boas obras que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Se ela está morta e não nasce de novo, ela vai para o inferno. Se não, porque Jesus diria para Nicodemos, quando ele foi questionar Deus, questionar Jesus naquela conversa com respeito à salvação, por que Jesus diria para um mestre da lei, inteligentíssimo, professor das sinagogas, mestre, ensinava a Bíblia? Por que Jesus diria para Nicodemos, Nicodemos, tu quer ser salvo? Te é necessário nascer de novo. 3 vezes Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo. Eu sempre gosto de repetir isso. Jesus não falou para Nicodemos abandonar pecado. Pergunta, Nicodemos tinha pecado? Claro que tinha, um montão. Como eu e tu. Mas Jesus não mandou ele abandonar pecado. Jesus não mandou ele jejuar. Jesus não mandou ele orar. Jesus não mandou ele buscar o Espírito Santo. Repito, o morto não faz nada disso. Jesus falou para ele, Nicodemos, te é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ser salvo. Então, a ordem é nascer de novo. Efésios 2
Somos pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras para não se gloriar, porque somos feituras dele, criados, nova criatura, criados, nova criação, para então fazer boas obras. Efésios 2, Paulo ensinando. O texto que nós lemos no primeiro vídeo da conversão, Ezequiel 36, aspergirei sobre vós água pura e ficarei limpo, e darei um coração novo para vocês, e darei um espírito novo para vocês, e colocarei o meu espírito dentro de vocês, e então farei com que andeis nos meus estatutos e os obedeçais. Olha a ordem. E tu aí dentro de uma instituição, de uma seita religiosa que fica te dizendo que é tu que tem que te salvar, que é tu que tem que fazer a tua parte para te salvar, que tu tem que sacrificar, que tu tem que dar os teus bens, que tu tem que fazer a tua parte, que tu tem que abandonar o teu pecado. Se tu quiser receber o Espírito Santo, tu tem que abandonar o teu pecado, porque o Espírito Santo só entra num vaso limpo. E aí ainda pegam aquele exemplo sem noção. Ai, aqui tá o copo sujo, para que o Espírito Santo possa derramar água limpa, primeiro tem que lavar o copo. Ai, pelo amor de Deus, que evangelho é esse que Bíblia é essa que vocês leem? Que primeiro tem que lavar o copo para depois botar água limpa. Jesus disse, vem como vocês estão, porque daí depois vocês não vão continuar como vocês entraram, como vocês chegaram, porque quando vocês tiverem o encontro comigo, quando vocês se enxergarem, quando vocês olharem para mim, olharem para minha cruz, então vocês vão enxergar que vocês estão sujos, e aí então vocês vão ser limpos. Ladainha dos infernos, o copo sujo e botar água limpa. Ai, pelo amor de Deus, nem na Bíblia de Satanás está escrito isso. E desculpa lá, é meio duro falar assim, mas é para ver se desperta as pessoas. E eu falo assim porque Jesus falava assim, porque Pedro falava assim, porque os profetas falavam assim, porque Paulo falava assim. Tem a hora que é muito amor, muito carinho, mas tem hora que tem que falar com dureza para ver se desperta, para ver se vocês acordam. É assim que Deus trabalha, a pessoa ouvindo a verdade do Evangelho, então ele pode despertar vocês. Então é muito importante entender a ordem da salvação, o fator da ordem. Porque daí tu vai entender quanto a salvação é simples. O quanto a salvação é simples. Por quê? Porque é um milagre que vem de Deus. E que tu não precisa fazer nada para ser salvo. Mas depois que tu é salvo, aí então tem as tuas responsabilidades. Como nós terminamos no vídeo anterior falando que a conversão de pecados é responsabilidade nossa. Não é Deus que nos converte. Deus não se converte por nós. Deus não converte a gente. Somos nós. Mas porque agora Deus colocou dentro da gente a natureza dele, que passamos a odiar o pecado. Lembra? Terminamos dizendo que a conversão é ter nojo do pecado, é querer distância do pecado. Uma pessoa nascida de Deus, ela passa a ter asco, mareio, tontura, só de pensar no pecado, nojo. A pessoa quer vomitar aquele pecado. Todo o pecado que ela cometeu antes de nascer de novo, e a partir de agora ela quer todos os dias se converter daquilo ali. Não é Deus que se converte por nós, somos nós.
Mas agora temos a capacidade para isso, estamos vivos. E mais, temos os meios que ele nos deu, que é as armas que ele nos deu, que é o Espírito Santo dentro da gente nos convencendo. E mais, temos a arma da palavra de Deus, nos alertando, nos exortando, nos corrigindo. E mais, temos as armas de pastores e homens e mulheres de Deus que estão todos os dias do nosso lado, nos exortando, nos ensinando, nos corrigindo. Tudo isso são meios que Deus usa para nos santificar. Não pense que a conversão é sobrenatural, é um milagre que vem de Deus. Não, o novo nascimento porque é espiritual. Tu não pode fazer o teu espírito ressuscitar. Por isso que Cristo teve que vir morrer e para que o Espírito Santo pudesse ressuscitar, o teu espírito te dá vida. Mas a conversão é algo físico, é nesse mundo, físico, material, é uma ação e é nossa. E é nossa, é responsabilidade nossa. Mas agora a gente pode, porque agora somos capazes, agora temos meios para fazer isso. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem o próprio Deus dentro da gente, a própria santidade dentro da gente. Como é que a gente não vai ter condições de dizer não para o pecado? Claro, é fácil? Não é. Estamos nesse mundo de pecado, um mundo que jaz no maligno, um mundo em que o diabo é o príncipe desse mundo. Estamos num mundo em que a maldade, o amor se esfriou, a maldade reina nas pessoas. As pessoas respiram ódio, respiram falta de paciência, respiram calúnia, maldade, rancor, mágoa, ressentimento, falta de paciência, cobiça, avareza, inveja. Meu Deus do céu, a gente está num mundo desgraçado que jaz no maligno, que é governado pelo espírito do anticristo, que é o príncipe desse mundo, o próprio Senhor Jesus falou. E ainda temos a natureza pecaminosa na nossa carne, porque essa não foi santificada. Cristo não morreu por essa carne, Cristo morreu pela nossa alma. Então, ainda temos os resquícios, os vestígios da natureza velha gritando dentro da gente. É o que Paulo fala, é o que nós vamos estudar na nossa live dessa semana no canal do meu marido, no estudo expositivo de Gálatas, da luta da carne contra o espírito. Isso é conversão. Isso é conversão. A luta constante, a nossa nova natureza divina que odeia o pecado, lutando contra a velha natureza pecaminosa que luta dentro da gente de vez em quando para fazer com que a gente queira voltar e olhar para o pecado e cometer o pecado. E lamentavelmente, muito cristão, por não viver de fé em fé, crendo que já não é mais escravo desse pecado, porque Cristo te libertou dessa presença do pecado, da condenação e da presença do pecado, dia a dia. Ele te libertou disso. O pecado está ali. Olha, entenda o que é viver pela fé na obra de Cristo. E não na força do teu braço. E não na força do viver pela fé na obra de Cristo. Cristo na cruz do Calvário nos salvou da condenação do pecado. Primeira parte. Ele nos salvou da condenação do pecado. Estávamos mortos e condenados ao inferno. Ele foi lá e nos tirou de lá, pagando o preço da nossa condenação com a morte dele. O pecado que nos condenou ao inferno, ele pagou. Então, ele nos tirou de lá. Então, na morte de Cristo, o primeiro passo de libertação foi da condenação. Pronto, saí do inferno. Agora, estamos sendo salvos todos os dias do pecado, da presença do pecado. Isso significa que o pecado está ao nosso redor como um leão querendo devorar. Pecado todos os dias está lá. Toque, 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 toque. Oi, tô aqui. Olha pra cá, olha pra mim, olha aqui, olha eu, olha que legal, olha isso, e essa proposta, e essa vida, e isso aí, e se tu fizer assim, e se tu só fizer assado, e se tu só fizer um pouquinho, tal. O pecado tá ali. Olha o que é viver pela fé em Cristo. Ah, é verdade. Mas e se essa mentirinha, e se eu beber só um pouquinho, se eu arrastar o pé só um dia, tanto faz. Tanto eu sou crente, mas eu não sou tonto. Eu sou crente, mas eu posso me divertir.
bater o pé a noite toda, tanto vou mostrar para todo mundo que cristão também se diverte. Tchau, 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 tchau. Tá, né? Então, as pessoas pensam, muitos pensam isso. Então, o pecado tá ali. Mas aí, olha o que é viver pela fé. Peraí, a minha consciência me diz que alguma coisa está errada. Filho de Deus, né? Filho de Deus. Quem não é filho de Deus, a consciência, no máximo, ela vai se sentir constrangida na frente de alguém. Isso é remordimento, é remorso, é vergonha. Não é vergonha, nojo do pecado e vergonha de Deus. Não é das pessoas. Ai, mas e se ela me vê bebendo, né? Ai, se ela me vê a noite toda, e se ela me vê, né, com essa conversa e com esse comportamento, né? É medo dos outros, né? Não de Deus, né? Então já é prova típica de que não é nascido de Deus. Vamos falar de filhos de Deus de verdade. O pecado tá ali. Oi, tô aqui, lembra? Se tu fizer, não vai dar nada. Só toca aqui, capaz, tu não vai morrer. Não, nada, não vai dar nada. Não, Deus entende. Então, aí entra a segunda parte da salvação de Cristo na cruz, do pecado. Cristo me libertou da escravidão do pecado, da condenação do pecado e da escravidão desse pecado, da presença dele todos os dias. A presença dele é constante na minha volta. É constante a minha natureza, o meu caráter, a minha personalidade, ela é constante. Mas aí viver pela fé, peraí. Cristo não só me libertou da condenação do inferno pelo pecado, ele me libertou da presença do pecado. Então agora eu tenho um coração regenerado, uma mente regenerada, né, uma alma regenerada. E então eu penso, eu tô viva, eu penso. Eu entendo que o meu pecado é capaz de fazer com Deus, né? Não com ele, mas em relação a mim com ele, o que ele fez com Cristo na cruz, mas o que ele é capaz de fazer, me separar, comunhão, perda de comunhão, perda de paz, enfim, consequências, perda de galardão. Então, mas espera aí, Cristo me libertou da presença do pecado. Agora eu não sou mais escrava, então eu posso dizer não pro pecado. Não vou pecar, não vou mentir, não vou fazer isso, não vou mirar, não, tá. Mas é fácil fazer isso? Claro que não. Aí tem que entrar a tua obediência. Agora tu é capaz de obedecer. Cristo, não somos salvos pela obediência à lei, mas fomos salvos para obedecer à lei. Cristo morreu para nos capacitar a isso. Então entra a minha obediência. Não, eu não vou pecar. Não vou, eu posso, eu não sou... Olha a fé em Cristo. Não. O preço que ele pagou naquela cruz, não só para me libertar do inferno, da condenação do pecado, mas ele também pagou para me livrar da escravidão desse pecado dia a dia. Não, eu não preciso pecar. Eu não posso, eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu não preciso disso. Eu tenho Cristo, Cristo é suficiente. Eu não preciso mentir, eu não preciso beber para me sentir, para esquecer, para esquecer os problemas. Não, eu tenho Cristo. Ele disse que a gente vai ter problema, mas para ter bom ânimo, ele venceu o mundo, a gente também vai vencer. Eu não preciso me drogar, encher a cara para esquecer os problemas. Eu não preciso arrastar o pé para me sentir feliz e para dizer, olha, como crente também se diverte, a gente não é cafona. Não. Eu sou feliz lendo a Bíblia e entendendo o que Cristo fez por mim. Ele me completa. Então eu tenho a capacidade. Aline, mas então isso é uma vida perfeita. Então tu quer dizer que filho de Deus nunca pode pecar? Não. Infelizmente não é verdade. Filho de Deus sim pode pecar. É o que eu sempre gosto de alertar, principalmente tu que está aqui pela primeira vez. Filho de Deus pode pecar. Esse pode pecar é sempre importante falar. Não é um pode pecar no sentido de autorização. Tá bom, peque. Deus entende, peca à vontade. Não é no sentido de autorização. É no sentido de que pode acontecer. Se a pessoa não viver de fé em fé. Se a pessoa não crê que Cristo já
já eliminou aquele pecado que escravizava ela, que ela já não é mais escrava. Antes ela não podia dizer não, eu era escrava, eu não podia dizer não, aquele pecado me escravizava, eu não podia. Mas agora eu sou nova criatura, agora eu posso. E é tão legal, porque quando o pecado te assedia, e tu lembra do que Cristo fez com ele na cruz, tu fala, opa, a bolinha do pecado não tá mais no meu pé, eu tô livre, e daí eu falo não pro pecado, e daí tu vence na ajuda do Espírito Santo sempre, porque não é na força do teu braço, porque é uma luta. Mas o Espírito Santo tá ali te lembrando, tu pode, Cristo já pagou, Cristo já eliminou esse pecado, tu não é mais escrava dele, tu pode, tu fala assim, eu posso, Cristo, posso tudo naquele que me fortalece, é Ele que tá dentro de mim me fortalecendo, então eu posso dizer não para esse pecado, é Ele que tá me fortalecendo, não, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso, e daí o pecado foge da tua presença. Essa é a libertação que Cristo conquistou na cruz do pecado todos os dias. Isso se chama conversão. Faz com que tu diga não pro pecado, faz com que tu tenha nojo, asco do pecado, faz com que tu vomite aquele pecado. Tá dando para entender? Agora tu é capaz. Então, quem se converte somos nós. Quem diz não pro pecado somos nós. Mas na dependência, na fé naquilo que Cristo fez. Antes éramos escravos, não podia. O pecado nos escravizava. O pecado nos enganava. Agora não, ele não pode. Ele tenta. Oi, tô aqui, não importa. É só isso, é só aquilo. Não, tu não me engana mais. Tu nem faz mais parte da minha vida, porque Cristo pagou, eliminou por ti, Ele me santifica todos os dias, Ele me ajuda todos os dias, Ele me dá os meios todos os dias para dizer não para ti, não pro pecado. Isso é conversão. Então eu não preciso mais beber, encher a cara, eu não preciso mais ficar correndo atrás de uma coisa ou outra para me preencher, e roupa, e carro, e bens, e bens materiais, e ter mais, e casar, e isso, e aquilo, e aquele outro, e coisa. Eu não tô dizendo que tu não pode ter as tuas coisas, casar, enfim, ter tua família, claro, tu entendeu o que eu quis dizer, mas isso não é o necessário, não é o que tu necessita disso para viver em paz, para viver uma vida de felicidade e de paz com Deus, não. Isso são coisas que vão ser acrescentadas, mas tu não vive na dependência disso. Então tu não precisa mais ficar na necessidade, na ansiedade, por causa disso cometer pecados, vaidade, luxúria, prostituição, enfim, o que for, né? Tu pode dizer não para esse pecado, né? Então, a conversão é algo que vem logo depois da justificação, da salvação, do novo nascimento, né? O fruto, como a gente já falou, a conversão é o fruto da regeneração, do novo nascimento, do arrependimento, né? Que é, então, tu poder dizer não pro pecado, ter nojo, tu passa a odiar o pecado, tu passa a ter nojo do pecado, né? Então, vamos ver. Eu botei aqui dar o exemplo, né, do urubu e da pomba. Eu já dei esse exemplo aqui, eu acho, no canal, com relação à natureza pecaminosa, né? Que quando, dessa escravidão, que antes a gente não podia dizer não pro nosso pecado. Por exemplo, se tu coloca, né, carniça e coloca fruta lá no chão e bota um urubu ali, o que o urubu vai fazer? O urubu, automaticamente, pela natureza dele, que é de comer carniça, ele vai ir na carniça. Ele não vai ir nas frutas. Ao contrário que se tu coloca uma pombinha e coloca carniça e coloca o pistezinho, a pombinha, pela natureza dela, vai ter nojo do cheiro da podridão da carniça e vai direto nas frutinhas, no alpistezinho dela, porque é a natureza. Mesma coisa um filho de Deus. O filho de Deus, quando ele nasce de novo, é como com a gente era um urubu, a gente queria o pecado, a carniça, a podridão do pecado, e a gente estava super bem confortável lá.
A gente estava super confortável lá, a gente estava no pecado e a gente estava confortável, embora tivesse as consequências, enfim, do pecado, mas isso aí não importava, porque por sermos escravizados pelo pecado, a gente estava conforme lá naquele lugar, a gente não se sentia envergonhado pela nossa natureza, pela consequência talvez sim, mas deixa a consequência de lado por enquanto, mas a natureza, eu quero que vocês entendam a natureza para vocês entenderem a conversão, a mudança que existe na conversão depois da salvação, do novo nascimento. Então, a natureza do urubu tá na carniça, ele tá ali, ele tá comendo, ele não tá nem aí. Vamos supor, tem um urubu ali comendo carniça e tu tá vendo, o que tu vai dizer? Ui, que nojo! Ui, que bicho nojento! Não é assim? Uma vez entrou um urubu dentro da minha casa, que eu morava num apartamento, entrou um urubu, gente, ele deixou umas pegadas na minha casa, aquilo fedia, levei dias para desinfetar aquilo, com nojo. Tu vai olhar com nojo, pergunta, o urubu tá te dando bola? Aqueles ali estão me olhando com nojo, ele não tá nem aí, porque a natureza dele é carniceira, ele tá no habitat natural dele, ele não tá nem aí se tu tá achando que é nojento ou não. Agora, se tu tivesse condições de fazer aquele urubu se transformar numa pessoa, um exemplo, né? Ele é um urubu, carniceiro, não tava nem aí envergonhado por estar ali comendo carniça. Mas se tu tivesse a condição de fazer aquele urubu virar uma pessoa, e ele tava ali na carniça, comendo, nem dando bola pra ti, e tu dizendo, ui, que nojento, ui, que bicho nojento, tal. Mas se tu tivesse, vou transformar essa pessoa no urubu, um exemplo, assim, tosco, mas pra vocês entenderem. E tu tivesse o poder de transformar aquele urubu numa pessoa, e tu transforma ele numa pessoa e ele olha, quando ele se dá conta, ele é uma pessoa, ele tá comendo carniça, ele tá no meio da podridão da sujeira, ele já vai dizer, ui, que nojo, e quando ele olhar pra ti, então, ele vai dizer, meu Deus. Então, ele vai se sentir envergonhado, asqueado, com nojo dele mesmo, por causa daquela podridão, e envergonhado das pessoas que estão olhando. Por quê? Porque a natureza dele mudou. Ele não é mais um urubu, agora ele é uma pessoa. Um exemplo bobo. Mas essa é a realidade do ser humano. Quando estávamos mortos, espiritualmente separados, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, vivíamos no lodo, na lama, na carniça e estávamos de boa. De boa. Reclamávamos como sofríamos a consequência, mas isso aí é outros 500. Mas estava de boa. No momento em que o Espírito Santo fez e a gente estava na carniça do pecado, do lodo, a podridão do pecado, da nossa natureza pecaminosa, na hora, a gente, a gente enxerga a santidade de Deus, a gente fica com uma vergonha daquilo que a gente é, um asco daquilo que a gente é e daquilo que a gente estava fazendo, porque a gente enxerga a santidade, a beleza do nosso Cristo, da cruz de Cristo, a santidade do santo Deus. Então a gente olha, que nojo, eu sou isso, eu não quero mais ser assim, Senhor, me salva daquilo que eu sou, me tira daqui. Então a nossa natureza muda, então tudo muda. Então eu me converto, eu saio da carniça e vou para as frutinhas cheirosinhas. Eu me converto do meu pecado. Eu passo a ter nojo do meu pecado. Não só daqueles que eu já cometi, mas de tudo aquilo que envolve pecado. Agora eu entendi que o propósito de Deus para minha salvação é a minha santificação. Então, que todos os dias eu tenho que me parecer mais a Cristo. E Deus está trabalhando nisso em mim. E então a única coisa que me resta é dizer, Senhor, eis-me aqui. Que eu seja sensível à tua voz, para ouvir os teus ensinamentos, a entender e enxergar os meios que tu usa para a minha santificação. Porque tem filho que acha que a santificação e a conversão é um milagre. Não, é Deus que vai fazer. Um dia eu levantar bem santa, bem convertida e não pecar mais.
Deus vai usar os meios. Ele já te fez nascer de novo. Já te deu vida. Primeiro meio. Já te deu um coração novo. Segundo meio. Deu o Espírito dele. Outro meio. E aí ele vai usar os outros, a palavra de Deus, pessoas para te ensinar. Meios. É assim que ele te santifica. Sabe como Deus te ajuda na tua conversão e na tua santificação? Porque não é ele que faz por ti, é tu que faz. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham assim, ó, juntinhas, as duas perninhas aqui, ó. Soberania de Deus, tudo depende dele. Responsabilidade humana, caminha junto. Por quê? Porque Deus vai criando os meios para te santificar. É isso que tu precisa entender. E aí tem gente que acha que não precisa fazer nada. Não. Um dia eu vou acordar santa e não vou mais pecar, porque Deus que efetua em mim o querer e o realizar. Quem já ouviu esse versículozinho, né? A gente tem que ter muito, gente, como as pessoas têm que crescer espiritualmente e entender. O versículozinho, ele é super mal ensinado e entendido pelos falsos profetas e falso evangelho, e para tristeza nossa é mal entendido e mal compreendido, inclusive por pessoas que acham que são nascidas, ou por pessoas que realmente talvez sejam nascidas de Deus, né? Sejam nascidas de Deus, mas que nasceram semana passada. E aí, gente do céu, usam esse texto. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar, para usar desculpa para continuar no pecado. Gente, isso é trágico. Isso é muito grave. Eu ouvi esses dias alguém que eu quero acreditar, acredito que seja de Deus, que seja nascido de Deus, mas falando para uma pessoa que não é nascida de Deus, porque a gente tem discernimento, a gente sabe quando uma pessoa é nascida de Deus ou não. Tem umas que a gente quer acreditar que seja, e a gente, né, vê ali alguns frutinhos, mas tem gente que não tem fruto nenhum e que a gente sabe que nunca nasceu de novo. Ainda, pode ser que nasça, mas ainda não é. Mas então eu vi uma pessoa que eu acredito que é nascida de Deus, falando para uma que não é, dizendo que está vivendo no pecado escancarado, mas escancarado vivendo no pecado. E essa pessoa dizendo para essa que vive no pecado, não te preocupa, é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, no momento certo, então tu vai abandonar esse pecado. Será que Cristo morreu na cruz do Calvário? Deus nos regenerou, nos deu vida, nos deu capacidade, colocou o Espírito Santo dele para nos lembrar, para nos convencer do nosso pecado. E eu vou continuar vivendo no pecado porque, afinal de contas, é Deus o responsável de me convencer, de colocar em mim o querer não pecar e o realizar, poder não pecar? Não, meus caros, tu não entendeu. Ou das duas uma, ou tu nunca nasceu de novo, ou tu não entendeu esse contexto dessa explicação bíblica. Tu tá completamente bebezinho na fé, precisando de muito leitinho ainda. Quer dizer, então, que se Deus não colocou, a pessoa é tão descarada, no sentido de que quer continuar no pecado, que ela usa esse texto para dizer, não, é Deus que coloca em mim o querer. Então, se eu ainda quero continuar, se eu ainda tô pecando, se eu ainda tenho um desejo muito grande por esse pecado, é porque Deus ainda não colocou em mim o querer de abandonar esse pecado. O quê? Tu tá culpando Deus de tu continuar na tua sem vergonhice? Na tua cara de pau? Você entra naquele contexto de Paulo falando, Paulo, por que Deus nos culpa? Se a salvação é dele, é pela graça, a gente não precisa fazer nada, por que ele nos culpa então do nosso pecado? Ele tem que agradecer pelo nosso pecado, porque se a gente pecar muito, a graça vai superabundar.
Deus tem que agradecer. Por que Deus se enoja? Por que Deus fica bravo com a gente, com o nosso pecado? Ele tem que nos agradecer. O que Paulo falou para aquela gente? A condenação de vocês é justa. Vão pro quinto dos infernos. Vocês não entenderam nada. Então, é a mesma coisa quando a pessoa usa um texto glorioso desse, que Deus coloca em nós o querer e o realizar, para dizer, não, então Deus não colocou, então não chegou o momento ainda, Deus ainda não colocou em mim o querer e o realizar, abandonar, me converter desse pecado. Não, se eu continuo ainda com esse desejo de fazer tudo errado, de me prostituir, de beber, de encher a cara, de viver nas baladas, de viver fazendo tudo errado, mentindo, fofocando, enganando, falando mal, criticando, o pecado que for, é porque Deus ainda não colocou em mim o querer e o realizar, abandonar esse pecado. Pelo amor de Deus, para de blasfemar contra Deus. Para de culpar Deus da tua descaradamente descarado pecado. Cria vergonha. Desculpa lá, gente. Isso aqui eu tô falando para pessoas que supõem que são nascidas de Deus, inclusive que orientam outras. Ou aprende a ensinar. Não fala uma barbaridade dessa para uma pessoa que não é nascida de Deus. Ou até para uma que pode ser que seja nascida de Deus, que não era o caso dessa pessoa, mas que é um bebezinho na fé, que ela pensa que ela pode, então quer dizer que Deus não me convenceu ainda desse pecado? Não colocou em mim o querer abandonar, então eu posso continuar pecando? Vocês sabiam que por causa dessas barbaridades, os falsos profetas caem de pau em cima da gente que prega a verdade, prega a graça, prega a salvação zero obras, prega a ordem correta da salvação? Por causa desses, o evangelho é difamado, e quem prega o verdadeiro evangelho é difamado, por causa desse mau entendimento. Ora, Deus não colocou em mim o querer e o realizar, então significa que ainda não é para mim parar de pecar. Pelo amor de Deus. O querer e o realizar de Deus é justamente isso, os meios que Ele usa para te santificar, para tu te converter. Deus colocou dentro de ti o Espírito dele que está te mostrando, te convencendo, na tua mente está errado isso que tu está fazendo. É hora de tu parar, é hora de tu te converter, está errado. Esse é o querer de Deus. O realizar que Deus coloca dentro de ti é tu entender que pela fé tu pode abandonar, tu pode dizer não para esse pecado. Que é tu que te converte. É claro que é Ele que coloca em nós o querer e o realizar, mas Ele usa os meios para isso. Não é que um dia, milagrosamente, milagrosamente, Deus vai dizer, hoje eu vou colocar no coração da fulaninha que ela tem que querer abandonar esse pecado. Não, meus caros, Ele está fazendo isso através do Espírito Santo, através dos meios, através da palavra, através das pregações bíblicas, através de amigos teus, de pastores, de pessoas de Deus de verdade, que te dizem que tu tá mal, que tu tá errado, que tu tem que te converter. Afinal de contas, tu não tá vivo, a não ser que tu esteja morto. Mas, inclusive, a pessoa que tá te ensinando tem que ter esse discernimento para saber se tu tá vivo ou se tu tá morto. E Deus deu esse discernimento. Por isso entra aquilo que eu falei. Cuidado, aqueles que se atrevem a ensinar. Cuidado, tu vai ser cobrado de ensinar uma barbaridade dessa para as pessoas. Fica tranquilo, que Deus coloca o querer e o realizar. Se tu tá pecando ainda, se tu continua pecando ainda, acusaram Paulo disso. E acusam a gente disso por causa de pessoas que não entendem e querem se aventurar a ensinar. Não te preocupa. Se tu ainda não te sentiu com desejo de abandonar, se tu ainda não tem nojo do teu pecado, é porque Deus não colocou, tá colocando a culpa em Deus, da ser vergonhice da pessoa. A pessoa quer viver escancarada no pecado e a outra tá lá dizendo pra ela, não te preocupa, é Deus que não colocou em ti o querer ainda e o realizar. Vocês estão entendendo o absurdo, a barbaridade? Tá culpando Deus. Não te preocupa, pode viver pecando. O dia que Deus não querer mais que tu peque, Ele vai colocar em ti o querer e o realizar. Gente, eu não sei se as duas pessoas não são nascidas de Deus, se uma nasceu ontem e tá querendo se aventurar a ensinar e não entende nem pra ela, tá querendo ensinar pro outro. Olha,
Tiago disse: eu não aconselho que muitos ensinem, porque vai ser cobrado de vocês. O ensinamento errado é um perigo. Enfim, aí às vezes a pessoa vai para si mesma. Não, Deus não colocou em mim ainda o querer abandonar esse pecado. Então é porque ainda não chegou a minha hora de abandonar esse pecado, então ele não colocou o querer. Um dia eu vou acordar e não vou ter mais desejo porque Deus vai colocar. Não. Tu tem a responsabilidade de obedecer. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro de o Espírito Santo já está dentro de ti. Se tu é nascido, o Espírito Santo já está te convencendo todo dia desse pecado. De alguma maneira ele está te convencendo. Agora, se tu tá querendo te convencer do contrário, é porque eu duvidaria desse novo nascimento. Filho de Deus que não tem nojo no pecado, que não tem aversão ao pecado, que não tem o desejo ardente de mudar, de ser transformado todos os dias à imagem de Cristo, filho de Deus, que não se olha no espelho e faz uma reflexão do dia dele. Puxa vida, hoje eu não estou me parecendo nada a Jesus, e não chora por isso, e não se lamenta por isso, e não se lamenta por ter pecado, seja pecadão ou pecadinho, e não se lamenta por ter passado mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e não ter crescido, e não ter se convertido como deveria ter se convertido, não ter abandonado pecado, práticas, costumes da velha criatura. Essa pessoa não entendeu o evangelho. Essa pessoa... A pessoa diz que é filho de Deus e ela não sente a dor pelo pecado, a dor de não se parecer mais a Cristo, essa pessoa não pode ser nascida de Deus. Se ela não sente o nahan, que em hebraico é a dor pelo pecado, essa pessoa não é filha de Deus. Porque o filho de Deus sente dor pelo pecado, gente. Quando a gente peca e a gente se olha no espelho e a gente vê, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Meu Deus, eu não quero fazer isso. Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. É uma luta, é uma guerra, um espírito limitando contra a carne. Mas a diferença de um filho para um incrédulo é que a gente luta contra o pecado. É aquele versículo que diz... Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Hebreus, vamos lá. Hebreus 12. Abre aí. Hebreus 12. Hebreus 12, do capítulo 4 ao 13, diz assim, Hebreus, olha só, ora, Hebreus 12, 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Olha só, é Paulo falando. Aí vem todo, né? E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos têm se tornado participante, logo sois bastardos
e não sois filhos. O que significa isso? Que um filho de Deus que vive na prática do pecado, Paulo está dizendo aqui, o escritor de Hebreus, que a gente acha que é Paulo, que na vossa luta contra o pecado ainda não has resistido até o sangue. É o que Paulo lamentava: Senhor, eu não quero pecar, mas somos falhos, mas temos dentro de nós a condição de hoje dizer não para esse pecado, de resistir. Tem filho de Deus que é tão fraquinho, o pecado vem e fala: oi, ai, tava com saudade. Gente, parece brincadeira, mas tem filho de Deus que é assim com o pecado. Paulo tá dizendo: na vossa luta contra o pecado não há resistido até o sangue. Tá vendo quem é que se converte? Tá vendo quem é que luta contra o pecado? Somos nós aqui, carne, física, humanamente, claro, espiritualmente, com o espírito dentro da gente. Mas somos nós que lutamos, somos nós que nos convertemos. Então, filho de Deus peca, pode pecar? Pode, por falta de comunhão, por entristecer o Espírito Santo, por se tornar duro, ao ouvir uma exortação, uma correção. Então ele pode pecar, mas filho de Deus, diferente de um incrédulo, ele chora pelo seu pecado, ele lamenta pelo seu pecado, ele lamenta em naquele dia ter sido reprovado, e naquele dia não ter se parecido igual a Cristo. Ele se lamenta, mas por ele ser filho de Deus, então ele se arrepende. Então ele confessa aquele pecado para Deus: Senhor, hoje eu falhei, hoje eu pequei, hoje eu fiz isso, eu falei aquilo, eu pensei assim, eu agi assado, hoje a única coisa que eu não sou hoje é parecida contigo, hoje eu tô mais parecida com o diabo, que é o pai dos incrédulos, do que contigo, que é o meu pai, do que com o meu irmão mais velho, que é o teu propósito, Senhor, mas eu não quero mais pecar, eu não quero, me ajuda, Espírito Santo, me corrige, me faz sensível à tua voz, coloca as pessoas certas para me ajudar, me ajuda a ter mais amor pela palavra, eu quero buscar na tua palavra, Senhor, me mostra, me corrige. Filho de Deus age dessa maneira, filho de Deus sente a dor do pecado e por isso se arrepende. Era o que João falou: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? É a primeira epístola de João. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, temos advogado fiel e justo intercedendo por nós. Mas isso não nos dá o direito de pecar. Não é para vivermos no pecado. Para que Cristo morreu então? Ele morreu para nos dar capacidade de dizer não para o pecado. Ele escravizou o nosso pecado, ele condenou, ele aniquilou o nosso pecado na cruz. Não somos mais escravos. O pecado já não nos condena ao inferno e o pecado já não pode nos condenar a viver uma vida de pecado enquanto estivermos nesse corpo. Cristo já aniquilou o pecado. Creia nisso pela fé e aprenda a dizer não ao pecado, a resistir na tua luta até o sangue. Tu pode, agora sim tu pode. Antes não podia. E não tem nada a ver com aquela coisa: eu posso todas as coisas, eu posso, eu sou forte. Não tem nada a ver com isso. Tu não é forte, eu não sou forte. Nós somos fortes na dependência do Espírito Santo, na fé em Cristo. O forte é Ele. Aí eu tenho que me agarrar na força dele para então fazer o que eu tenho que fazer. Aí a força que eu vou receber para dizer não pro pecado vai vir dele, através do Espírito dele, fortalecendo o meu e me capacitando. Tá dando para entender? Gente, sinceramente, eu não sei mais como me expressar para falar. Só posso pedir para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Porque é muito claro para mim. É muito claro o que a Bíblia ensina. Eu só posso orar para que o Espírito Santo convença vocês da claridade da verdade do Evangelho. Tá? Então, o desejo de matar o pecado é uma evidência da salvação. Uma evidência.
deixa eu ver se eu, não sei se eu uso um exemplo, que eu até estava comentando com meu marido hoje sobre isso. Filho de Deus tem desejo de matar o pecado. Tem gente que diz que é de Deus, que ama tanto o seu pecado, tá? Mascarado ali, né? Com aquela cara de santidade, religioso, vou na igreja, tem um título e tal. Mas tem gente que ela é tão auto-enganada, o pecado engana tanto ela, que ela prefere abandonar que palavra eu podia dizer? Ela prefere, para poder continuar no pecado dela de consciência em paz, lavada, ela prefere abandonar supostamente um cargo que ela tem, um liderazgo que ela tem, que ela cuida de alguma coisa, né? Ela tem um título, ela prefere abandonar, ela ama tanto o pecado dela, e diz que é crente, que ela prefere deixar aquilo para poder viver o pecado dela tranquilamente, mas ainda continuar dentro de uma instituição. Eu não sei, é que para mim poder dar o exemplo correto, eu teria que dar nome aos bois e eu não vou fazer isso. Para dar um exemplo mais concreto. Mas o desejo de matar o pecado é característica da salvação, tá? É evidência da salvação. E a pessoa que prefere matar outra coisa para poder viver o seu pecado é prova de que ela não é salva. Porque tem gente que prefere matar outras coisas para poder pecar livremente, escondido atrás de uma capa de religiosa, mas continuar no seu pecado de consciência em paz. Então, é uma característica que essa pessoa nunca nasceu de novo, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ficou alguma coisa para trás. Vamos ler, eu quero ler lá um versículo de Pedro, tá? 1 de Pedro. Só os versículos que eu anotei aqui pra gente terminar. É porque eu vou falando, uma coisa vai puxando a outra, quando eu vou ver aqui eu já falei tudo que eu anotei. Então, mas às vezes fica os versículos para trás e é importante ler. Tá? Então, 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 2 diz assim, tá? As pessoas que vivem aí, acham que são crentes, pode viver de qualquer jeito, pode viver no oba-oba, sou salvo, então não perco mais minha salvação, então eu sou livre em Cristo, posso viver de qualquer jeito e não me julgue, porque tu não pode me julgar, porque o que é pecado para ti, para mim não é, e não caia nesse papo furado não, tá? Isso é pura ladainha, olha o que tá escrito aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né, aos filhos de Deus, que estão forasteiros, né, estamos perdidos aqui nesse mundo passageiro, né, da dispensação do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência. Vocês viram aqui a ordem correta da coisa? Os predestinados por Deus, os eleitos de Deus para serem filhos de Deus, foram escolhidos por Deus para a santificação do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, que é o que nos santifica, para a santificação do Espírito, não é para santificar o Espírito Santo. Nós fomos escolhidos para a santificação, para nos tornarmos santos como Cristo, no Espírito de Cristo, né? O Espírito Santo nos santifica, e para a obediência. Tá vendo? Tu que diz? Não, posso viver de qualquer jeito, cristão também se diverte e tal, não sei o que, tu não pode me julgar, porque é pecado pra mim, pode ser pra ti não é, e não sei o que. Não. Pecado é pecado, não importa se pra ti é ou se pra mim não é. Pecado é o que pra Deus é. Que a Bíblia diz que é pecado. Então, Deus nos predestinou, Deus nos elegeu, nos escolheu, nos tornou os eleitos para a salvação, para a santificação e para viver em obediência. Para nos convertermos no nosso pecado. Obediência é estar de acordo com Deus.
Deus diz que isso é pecado, para mim também é pecado. Ah, então não faço mais. Deus odeia isso, eu também odeio isso, não faço mais. Ah, mas esse pecadinho de estimação é pecado para Deus, então para mim também é. Senhor, me ajuda. Porque tem coisas, gente, que realmente são mais difíceis. Às vezes é mais fácil, sinceramente, tá? Cada pessoa é cada pessoa, né? Às vezes se torna muito fácil para uma pessoa deixar um pecadão, prostituição, roubo, mentira e tal. Aparentemente aqueles pecadões assim, né? Uau, né? Que fazem mal não só para ela, mas para as outras pessoas também. Mas às vezes, como é difícil às vezes pra gente deixar um costume, um jeito, a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso achismo, a nossa teimosia, a nossa rebelião, a nossa ingratidão, os maus olhos, a fofoca, a calúnia. Gente, como tem gente que tem a língua solta, que adora... Gente, eu não gosto disso, eu não gosto de estar com gente assim. Tu chega do lado da pessoa do início ao fim da conversa que ela tá falando de alguém. Ela tá falando mal de alguém, ela tá falando da vida de alguém, ela tá criticando alguém. Gente, incomoda, irrita. E se não é pessoalmente, é... Agora, né, com as redes sociais. Nossa, às vezes assim, graças a Deus, Deus foi me livrando de um por um. Mas às vezes de manhã à noite eu pegava o celular, era só gente falando mal, criticando, reclamando, se queixando, murmurando. Ai, gente, incomoda. E às vezes isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. Mas como é difícil se livrar disso. Como é difícil se livrar de um machismo, de um costume, de uma maneira, da maneira que tu foi criado. E que isso faz mal pra ti, faz mal pras pessoas que tu convive. Sabe? Tem coisas que é mais difícil, é mais fácil, às vezes tu largar a bebida, o cigarro, o vício, mas a fofoca tu não consegue, então é uma luta constante, não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não tinha dito que ele mandaria o Espírito Santo dele para nos ajudar, para nos consolar, para nos animar, para nos exortar, para nos convencer do nosso pecado. Ele não deixaria toda uma Bíblia para nos ajudar, tantas exortações. Porque a maneira que Deus usa para nos santificar e para nos exortar são as correções. Muitos falsos profetas falam, mas lá no Antigo Testamento Deus dizia, se convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus é pai, ele pode, não foi que a gente leu agora em Hebreus? Pai corrige o filho que ama, pai, Deus pode falar. Antes, quando estávamos mortos, não tínhamos condições, mas agora temos de obedecer. Então agora obedece. E como é difícil às vezes obedecer. Então, muitas vezes os falsos profetas usam, tá vendo? Como a salvação depende da gente. Deus está dizendo que a gente tem que se converter dos maus caminhos. Não, a salvação depende de Deus, mas depois da salvação quem se converte sou eu. Sou eu quem passo a viver em obediência. Tá vendo aí, falso profeta, que diz que a gente não ensina boas obras, que a gente não ensina obediência? É claro que a gente ensina boas obras. É claro que a gente ensina obediência. Porque senão Cristo teria morrido em vão, porque Cristo morreu para mim obedecer. Cristo morreu para mim viver uma vida de santidade, porque eu não podia, porque eu estava morta. Ele morreu para me dar vida, para mim obedecer. Então como que eu não vou pregar isso? Só que nós pregamos na ordem certa. E nós pregamos que não depende da nossa obediência e salvação. Dependeu da obediência dele. Agora nós obedecemos por amor e gratidão. E porque é uma responsabilidade de filho obedecer o pai. A ordem da coisa. A ordem da salvação. A soberania da salvação de Deus. Mas a nossa responsabilidade que vem junto. Ai, carambinha, pensa. Então, fomos salvos para a santificação do Espírito e para a obediência. Está escrito, é isso que nós ensinamos aqui no canal. Outro versículo, vamos ler, 1 de João. 1 de João 3, 5. Diz assim, 5 ao 9. É isso mesmo?
Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Tu é filho de Deus, tu nasceu de novo, tu faz parte do corpo de Cristo. Então, se tu tá nele, tu não pode viver no pecado, tu não vive pecando. Se tu vive pecando, então é porque tu não tá nele, então tu não é salvo. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tá vendo? Filho de Deus não vive na prática do pecado. Vivemos lutando contra ele, mas não vivemos praticando. Podemos cair no pecado, não no sentido de autorização, mas de burrice. Caiu, porque não vigiou, porque negligenciou comunhão, negligenciou os meios que Deus usou para nos alertar. Caiu, burro, perdeu comunhão, perdeu galardão. Mas tem arrependimento. Se levanta, se ergue, não fica prostrado, caído, se mata como Judas, que não era filho. Que não é que perdeu salvação, nunca foi. Se levanta como Pedro e se levanta como um leão como Pedro para pregar o verdadeiro evangelho. Peca, mas se arrepende. Por quê? Porque tem fé no Cristo que morreu pelos pecados dele e que está lá pronto para nos perdoar se a gente se arrepende sinceramente. Então, conversão é nojo do pecado. E o desejo de matar pecado é evidência da salvação. Se tu diz que é filho de Deus e tu não tem vontade, tu continua com a linguinha te coçando e tu tem prazer em fofocar, prazer em falar mal, prazer de ficar o dia inteiro fofocando, falando mal, criticando, caluniando, inventando coisa e mentira e se justificando e falando mal do outro e o pecadão e o pecadinho e tudo que é tudo a mesma porcaria, tudo a mesma maldição, tu não é nascido de Deus. Ou se é bebê, precisa crescer, vai ter que apanhar muito ainda, vai ter que ser corrigido por Deus. E qual o meio que Deus vai descer do céu e vai te dar porrada? Não, Deus vai usar pessoas, a palavra, o Espírito dele, a palavra dele, servos dele. E aí tu tem que ser humilde para pedir, Senhor, me faz ser sensível. Eu não quero mais pecar. Eu quero ser igual a Cristo. Lembre-se, mortos não pecam. Fomos crucificados com Cristo. Quando estávamos mortos na carne no sentido Adão, uma morte espiritual, estávamos mortos, vivíamos na prática do pecado, porque éramos o próprio pecado, na carne que herdamos de Adão. Agora, quando morremos em Cristo espiritualmente, fomos crucificados em Cristo, agora estamos mortos com Cristo e ressuscitamos também com Ele, então não podemos mais viver no pecado. Estamos mortos para o pecado. Cristo aniquilou o pecado, então não podemos mais viver na prática do pecado. Quem está em Cristo é uma nova criação. Uma nova criação. Gente, sabe lá o que é isso? É uma nova criação. Somos novos. Nascemos de novo. Somos novos. Por isso Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos quer ser salvo, quer se livrar dessa agonia, dessa desesperação, desse vazio da tua alma, que tu
é riquíssimo, é reconhecidíssimo, é mestre, é inteligente, tudo. Mas tu tá aí vazio, tu tá aí condenado, tu sabe que tu tá perdido, tua alma tá desesperada dentro de ti. Nicodemos, tu sabe a solução para isso? Te é necessário nascer de novo, nova criação, nova criatura, nova criação do alto. Como Adão era no princípio. Deus fez isso. Deus nos deu essa oportunidade através da morte de Cristo na cruz de nos tornar nova criação, nova criatura. E hoje nós podemos convertermos do nosso pecado. Antes não podíamos. Por isso, o que se ensina no falso evangelho, de que para ti ser salvo, para te ter o Espírito Santo, tu tem que abandonar pecado, tu tem que lavar o teu copinho que tá sujo para que o Espírito Santo entre. Não. Primeiro o Espírito Santo entra para tirar a sujeira de dentro. Que lógica teria eu me limpar primeiro para depois o Espírito Santo entrar? Que glória a Deus teria? A glória seria a minha. Olha como eu sou de fé. Olha como eu sacrifiquei. Olha o meu sacrifício, eu me limpei. Eu lavei o meu copinho, entregando a minha vida no altar. Agora o Espírito Santo, o Senhor precisa vir, estou limpinho. Olha a glória de Deus nisso. Para quê? Para que Cristo teria que ter vindo morrer se tu podia te limpar sozinho? Ai, pensa, pelo amor de Deus. Falso evangelho ensina que a conversão é antes. Não, a Bíblia ensina que a conversão é fruto do novo nascimento. Antes eu não podia dizer não para o meu pecado, eu não podia me converter. Não podia e nem queria. Detalhe, não podia e nem queria. Ou não queria e nem podia. Por quê? Estava morta. Morta na carne, no espírito de Adão pecaminoso que me transpassou. Agora eu estou viva em Cristo. Morri com Cristo naquela cruz. Morreu com Ele o pecado que me escravizava. E agora nós ressuscitamos uma nova criatura com Cristo através do novo nascimento. Então agora eu estou morta para o pecado. Não posso mais viver pecando. E agora eu tenho a capacidade de dizer não para o pecado. Não, porque eu sou muito boa. Não, mas é porque agora eu sou uma filha de Deus. Estou viva e eu posso tudo naquele que me fortalece. O Espírito de Deus está dentro de mim e Ele me exorta, Ele me corrige e Deus usa meios para isso também. Tá bom, meus amores? Eu acho que é isso. Falei, né? Falei. E eu acho que eu não deixei nada para fora. Nada para fora. Mas a gente vai continuar ainda falando mais um pouco. Nos próximos vídeos a gente vai falar da santificação. A fase da salvação é a santificação que inicia com a conversão. É a conversão dos pecados. Nojo do pecado. Agora a gente vem com a santificação em si, que é o crescimento espiritual, que é eu me parecer todos os dias mais a Cristo. E se ficou alguma coisa para trás, a gente vai pincelando por aí. Tá bom, meus amores? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que Ele use estes estudos, Ele use a verdade do Evangelho para despertar aqueles que estão mortos em delitos e pecados, que continuam sendo inimigos de Deus para a vida. Que Ele dê vida, que Ele regenere, que Ele coloque em vocês o Espírito dEle e então coloque em vocês a condição de se converter dos seus pecados. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.